gravei um vídeo falando sobre as virtudes de São José. Nós vimos várias virtudes. Um pai, um amado pai, ponto 1. Pai na ternura, ponto 2. Pai na obediência, ponto 3. Pai no acolhimento, ponto 4. E pai com coragem criativa. Eu parei aquele vídeo e agora quero completá-lo a partir desse quinto ponto, pai com coragem criativa. O ponto no qual eu parei foi exatamente na página 18 do texto, onde termina dizendo: o qual sabe transformar um problema em uma oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência. Eu dou continuidade a partir desse ponto. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós, com o que podemos projetar, inventar, encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico, que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-no descer pelo teto. Lucas 5, 17 e 26. A dificuldade não deteve a audácia e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar doente. Não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram-no com a cama para o meio, em frente de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, disse: homem, teus pecados estão perdoados. Lucas 5, 19 e 20. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuram trazer-lhe o seu amigo doente. O Evangelho dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito, mas certamente tiveram de comer, encontrar uma casa e um emprego. Não é preciso muita imaginação para preencher o silêncio do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida pressionados pelas desventuras e a fome. Nesse sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para todos os que se veem obrigados a deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Mateus 1, 24, 2, 14 e 21. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe, daquela que avançou na peregrinação da fé, sustentou fielmente a sua missão com o filho até a cruz, conforme no Lumen Gentium número 58. Sempre devemos nos interrogar se estamos protegendo, com todas as nossas forças, Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma condição de grande fragilidade. Precisa de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e, ao mesmo tempo, o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só quer salvar sua vida, mas que sempre sustentará a ela e ao menino. Nesse sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, justamente porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, reflete a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. Também nós, amando a Igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe.
Este menino é aquele que dirá: todas as vezes que fizestes isso a um desses mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25:40. Assim, todos os necessitados, pobres, atribulados, moribundos, estrangeiros, reclusos e doentes são o menino que Jesus continua a guardar. Por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. E pela mesma razão, a Igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos. Porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De José, devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a igreja e os pobres. Cada uma destas realidades é sempre o menino Jesus e sua mãe. Pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social Rerum Novarum, de Leão XIII, é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor e a dignidade e a alegria do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. Nesse nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a construir uma urgente questão social e o desemprego atinge, por vezes, níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho, que dignifica e do qual o nosso santo é padroeiro e exemplo. O trabalho se torna participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as a serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas, sobretudo, para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. Uma família onde falta o trabalho está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas, até mesmo a desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Como podemos falar da dignidade humana sem o empenho para com todos e cada um que tem uma possibilidade de um digno sustento? A pessoa que trabalha, seja qual for sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se, em certa medida, criadora do mundo que o rodeia. A crise do nosso tempo, que é a economia social, cultural, espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho para a origem de uma nova normalidade, em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs neste aumento nos últimos meses devido à pandemia da Covid-19 deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José, operário, que encontremos vias por meio das quais possamos colocar em prática o seguinte: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Outra virtude maravilhosa, Pai na sombra. O escritor polonês Jan Dobrawski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance, com a sugestiva imagem da sombra. Apresenta a figura de José, que é, para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, jamais se afastando dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel no deserto: vistes que o Senhor, vosso Deus, vos carregou, como quem carrega seu filho, por todo o caminho que fizestes até chegar aqui. Assim, José exerceu paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai,
torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou o filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Em Coríntios 4,15. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como o apóstolo: fui eu que, por meio do evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E aos Gálatas diz: meus filhos, por vós sinto, de novo, as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Gálatas 4,19. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não significa segurar, prender ou subjugar o filho, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a São José, ao lado do título de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. Eis o significado da castidade, do celibato. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Olha que maravilha isso aqui. Um amor só é verdadeiro quando é casto. Nesse sentido, a castidade, ou a forma de relacionar-se virgem, muito além da questão física, porque o relacionamento virgem é o modo como Cristo se relacionava com a realidade, com todas as coisas, com as pessoas e com as coisas, imitando o Pai. O Pai se relaciona com cada filho, com cada criatura, de uma forma verdadeira, como origem, como fundamento, como aquele amor pleno, puro, verdadeiro. Nós somos chamados a amar assim as pessoas. Nesse sentido, eu sempre digo que São José é o modelo mais concreto e mais adequado para todos aqueles que se consagram ao Senhor, vivendo uma vida casta. Isto é, por amor a Cristo, ao reino de Deus. Por que São José é o modelo mais perfeito? Porque ele, imagine, casou-se com Nossa Senhora, a mulher que ele amava tanto, e não tocou um dedo sequer nela, obedecendo o desígnio de Deus, vivendo um relacionamento castíssimo, isto é, amando verdadeiramente, sem nenhuma posse instintiva ou como imagem humana, obedecendo o desígnio de Deus. Claro que teve uma graça toda especial para viver assim, não poderia ser diferente, chamado para ser pai do Filho de Deus, pai adotivo. Nesse sentido, então, que modelo maravilhoso é São José, mas também para os pais, para os casais que se casam, pai de família, como é diferente possuir, no sentido até físico, a sua esposa, mas sem possuir, ou seja, amando-a verdadeiramente. O critério não é o instinto, o prazer imediato, mas é obedecer o desígnio de Deus na vocação, que implica também, a vocação ao matrimônio implica também a união física, até o sexo para gerar filhos do mundo, mas é infinitamente mais profundo e mais verdadeiro quando se gera os filhos de forma virgem. Olha o que eu estou dizendo. Um pai e um homem pode ter os filhos de forma virgem ou não, quando é feito com aquele amor desapegado, um amor verdadeiro. E São José é esse grande exemplo para nós. Então, o amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. Acabei de falar como se ama há pouco. O próprio Deus amou o homem com um amor casto, deixando-o livre, inclusive para errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Imagine um homem que ama sua mulher assim, que ama os seus filhos assim. Imagine uma mulher que ama o seu esposo assim, os seus filhos assim. É 100 vezes mais. A felicidade de São José, a felicidade de José, não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Olha que coisa, na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem, nunca se nota frustração, apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentação,
mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz. Rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se esse tipo de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Como é verdade. Se uma pessoa se consagra para viver um relacionamento pessoal com Cristo, buscando a vida celibatária, e apenas como sacrifício, isso é um peso que ninguém aguenta. Mas quando é porque ama verdadeiramente o Senhor, ama verdadeiramente a igreja, ama verdadeiramente o povo de Deus, então vive isso com grande alegria. Eu posso dizer que estou aprendendo a viver isso cada dia, e é uma maravilha. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaço para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeita a sua liberdade. Que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, entre aspas, quando vê que o filho se torna maduro e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu. Foi simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isso mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Mateus 23, 9. Atenção aqui, porque é exatamente assim, hein? Quando se sente inútil aqui, significa exatamente que nós fazemos nada mais do que temos que fazer. Os filhos que Deus dá aos pais não pertencem aos pais, pertencem ao Senhor. Os pais podem apenas cuidar dos filhos no temor de Deus. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar que nunca é um exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Isto é, como paternidade que imita a paternidade de Deus. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz descer chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45. E sombra que acompanha o filho. E, enfim, para concluir, levanta-te, toma o menino e sua mãe. Mateus 2:3. Diz o anjo da parte de Deus a São José. O objetivo dessa carta apostólica, afirma o Papa, é aumentar o amor por este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. Com efeito, a missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de Deus, como fizeram Abraão. Gênesis 12, 23, 32. Moisés, Êxodo 17, 8, 13. 32, 30, 35. Como faz Jesus? Um só mediador. 1 Timóteo 2, 5. Que junto de Deus Pai é o nosso Paráclito. 1 João 2, 1. Que vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Conforme Romanos 8, 34. Os santos ajudam todos os fiéis a procurar a santidade e perfeição do próprio estado de vida. No Gênesis, número 42. Sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. À semelhança de Jesus que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Também os santos são exemplos de vida que temos de imitar.
A isso nos exorta explicitamente São Paulo. Portanto, eu vos exorto, sede meus imitadores. 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11, 1, Filipenses 3,17 e Tessalonicenses 1,6. O mesmo nos diz São José através do seu eloquente silêncio. Estimulado como exemplo de santos e santas diante dos olhos, Santo Agostinho interroga-se: então não poderás fazer o que estes e essas fizeram? E assim chegou à conversão definitiva, exclamando: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Só nos resta implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. Agora, uma oração belíssima do Papa Francisco, oração de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim concluímos esse vídeo que fala sobre São José, coisas simplesmente maravilhosas.